Doutores do Reddit, qual é a sua experiência mais estranha ao lidar com membros do sexo oposto? NSFW. Eu era a enfermeira acompanhante. Doc jovem, primeira semana em OB e estava vendo uma gravidez precoce na triagem. Os médicos costumam dizer: vou colocar minha mão na sua vagina agora, ou, você vai sentir o espéculo nos seus lábios. Ele estava abalado e tão nervoso que os questionou como: vou colocar meus lábios na sua vagina agora. O paciente e eu rimos com um rugido por um segundo antes de nos controlarmos. Ele trêmulo manteve sua dignidade e continuou indo como se nada tivesse acontecido. Ele nunca mais se referiu a isso durante os 4 anos em que esteve lá. Quando eu tinha 16 anos, às vezes ficava tonto se me levantava muito rápido. Tenho certeza de que isso é relativamente normal, mas minha mãe pensou que algo estava errado comigo. Então ela me levou ao médico, e ele queria verificar se havia câncer testicular. Eu estava com uma expressão preocupada no rosto porque não queria um velho asiático sentindo minhas bolas. O médico viu meu rosto e achou que poderia me consolar se ele falasse: adolescente. Ele disse com seu sotaque asiático: Ingunã apalpando suas bolas. Eu me senti muito estranho depois disso. Algo relacionado, mas do ponto de vista do paciente. Quando eu estava na escola de enfermagem, fui ao centro de saúde dos alunos da minha escola para uma consulta de ginecologista. O médico me perguntou se estava tudo bem se um estudante de medicina estivesse presente. Eu disse que estava bem. Ela então especifica que o aluno era do sexo masculino e me pergunta se ainda estava tudo bem. Eu não estava totalmente confortável com isso, mas como estudante de enfermagem eu sabia o quanto é chato quando um paciente te recusa, então eu disse que sim. Eis que era um estudante de medicina incrivelmente atraente da minha escola com quem eu encontrava o tempo todo, e ele via o interior da minha vagina. Nunca mais consegui olhá-lo nos olhos depois disso. Somos ensinados a explicar às pacientes exatamente o que estamos fazendo, da maneira como o fazemos. O texto delicado torna-se importante durante os exames pélvicos femininos. Em vez de, tudo bem, vou colocar o espéculo dentro agora, então você só vai sentir um pouco de pressão quente, meu amigo acabou dizendo, tudo bem, estou entrando em você agora. A paciente responde: não, obrigada, já tenho 3 filhos. Cirurgião geral 31F. Para contexto, eu trabalho para um hospital municipal cuidando de pacientes muito, sal da terra. Esta é a minha gente, porque também nasci com uma garra de plástico na boca. Conversando certa manhã com um jovem que estava prestes a consertar sua hérnia inguinal, e sua única pergunta para mim era: quando poderei fazer sexo de novo? A única pessoa com ele era sua namorada, que estava fumegando, então dei a má notícia: você vai acordar com a sensação de que um cavalo chutou você bem no meio do lixo. Então, vá em frente e faça o que você quer quando você sente que quer. Mas não vai ser hoje. Nós o levamos para a sala de cirurgia, colocamos ele sob anestesia geral, e então uma enfermeira muito nova, muito jovem e muito bonita começa a prepará-lo. Para quem não está familiarizado, isso envolve esfregar vigorosamente a virilha, incluindo o pênis e o escroto com um que equivale a uma esponja em um bastão que dispensa um composto que descontamina um pouco a pele. Assim que ela começa a esfregar, a paciente estala uma ereção violenta. Ele está completamente paralisado, veja bem. Mas quanto mais ela limpa, maior fica, e sim, esse garoto é um chuveiro, vou te dizer uma coisa. Coitadinho, seu rosto fica cada vez mais vermelho e ele fica cada vez maior. E todo mundo está dando merda a ela o tempo todo. Eu finalmente a paro porque temo que a qualquer segundo ele vá quebrar a vegetação e contaminar meu campo. O _0. Fazemos o possível para envolver o velho Ron Jeremy. Foi difícil. Meu pobre residente casado, com filhos e heterossexual, pelo que eu sei, teve que ficar batendo a maldita coisa para fora do nosso campo durante todo o caso. Depois, fiz questão de reiterar para a namorada gostosa que ele provavelmente não teria vontade de fazer sexo no futuro próximo. Ela me perguntou a queima-roupa se estava tudo bem se ela o chupasse, e eu disse a ela para enlouquecer. Ele me fez a mesma pergunta quando acordou da anestesia e, quando lhe dei a mesma resposta, ele respondeu com um soco no dedo. Deus, eu adoro gente do condado.
Vou começar dizendo que a palavra oposto não se encaixa bem aqui. No ano passado, tive um paciente transgênero, FTM, que havia concluído sua transição, hormônios e mastectomia apenas, por enquanto, e vivia como homem há cerca de 1 ano. Um dia ele me ligou e perguntou se poderia fazer um exame de sangue para HPV. Eu disse a ele que o único teste para HPV era um esfregaço cervical. Para ser mais completo, como ele ainda tinha útero, poderíamos fazer um Papanicolau com um cotonete para verificar o HPV. Ele concordou. Foi um exame difícil e doloroso, ele nunca teve filhos quando era mulher, e a testosterona que estava tomando deixou seu canal vaginal menor, mais seco. Mesmo com um espéculo de menor tamanho, foi muito desconfortável para ele concluir o exame. Foi estranho para mim, não apenas por causa de sua dor, mas porque ele estava contente com sua transição e estava vivendo feliz como um homem, então eu tive que lhe dar um lembrete doloroso e intrusivo de que ele costumava ser mulher. Parecia uma violação para mim, muito mais do que o exame Papanicolau retal normal, como se de alguma forma eu estivesse indo contra a transição pela qual ele trabalhou tanto. Claro, ainda por cima, o laboratório perdeu a amostra de HPV. Teremos que repetir isso ainda este ano. Felizmente, pelo menos ele tem uma atitude incrível, apesar disso. Eu ainda me sinto mal com a coisa toda. Não eu, mas um colega de classe na faculdade de medicina. Temos exames simulados e várias pessoas se inscreveram para serem pacientes. Eles recebem uma quantia decente. Então ele foi para a sala de exame simulado e começou a história básica e o exame físico na mulher bastante atraente. Fez isso e aquilo, coisas bem convencionais, agarrou um depressor de língua e a fez abrir a boca. Então, nada, ele fez de novo, e disse perplexo. Que estranho, você não tem reflexo de vômito. Ela sorriu e deu-lhe uma piscadela tímida. Ele quase enlouqueceu e não conseguiu terminar. Ele sai e encontra o preceptor que monitora o exame sobre rolar no chão de tanto rir. Quanto a mim, nunca tive uma experiência excessivamente embaraçosa além de talvez conhecer alguém, o que pode tornar certos exames um pouco embaraçosos. Removido. Vocês não entendem. Esses médicos? Eles podem cheirar sua cum. Não é um médico. Estudante RedTech. Teve uma paciente para uma radiografia de tórax regular, mas ela estava tossindo com expectoração. Perguntei se ela queria um lenço de papel para tossir e ela disse que não cuspia, que engolia em seco e piscou para mim. Eu tenho 19 anos. Ela tinha 98. Paciente aqui. Eu estava em uma pequena cidade onde meus pais moravam e tive que consultar um ginecologista. Eu estava preocupada com a possibilidade de ter um tampão preso na vagina PSA. Isso não é fisicamente possível, mas eu não sabia disso na época. Infelizmente, o único médico que pude ver foi um amigo dos meus pais. Após sondar e espreitar minuciosamente, ele me informou que não havia nada de errado. Na verdade, sua vagina é, por falta de uma palavra melhor, linda. Nunca fiquei tão envergonhado. Eu tive que cuidar de seus filhos naquele fim de semana. TL. Doutor. Um amigo do pai me disse que eu tenho um castor lindo e então tenho que cuidar dos filhos dele. ER no Brasil. Mulher de 20 anos recebe um corte de faca no peito. Desliza os dois. Lesão superficial, mas precisava de pontos. Não cirurgião plástico, SUS ER no Brasil. Iniciou o procedimento. Você gosta deles, não é? Se você torná-los bonitos novamente, você pode optar por eles o quanto quiser. A enfermeira ficou mortificada. Isso duraria 45 minutos. Assim que o próximo horário do doutor Ion chegasse, eu acabava com os pontos e a encaminhava para o outro doutor. E não saí de lá. Inglês não é meu idioma principal. Desculpe por qualquer erro. Meu médico disse uma vez. Você é tão magro. É muito fácil apalpar seus órgãos. Então ele sentiu minha espinha pela frente. Foi estranho. Sendo um residente na Arábia Saudita, existe um grande estigma associado aos atendimentos masculinos que examinam pacientes do sexo feminino, especialmente aquelas com problemas ginecológicos. Além disso, sendo um estrangeiro residente aqui, alguns costumes e práticas me pegam completamente desprevenido às vezes.
Dito isso, uma vez eu estava encarregado do APD do meu consultor durante um rodízio de obstetrícia e ginecologia, disse que o consultor saiu mais cedo pensando que todos os principais casos e consultas haviam sido resolvidos e deixou-me para limpar todos os retardatários na última hora. Em passeios, uma mãe de 40 anos com sua filha de 18, ambas completamente cobertas da cabeça aos pés em burcas, que então começa a ter um acesso de raiva sobre como o consultor não estava lá para sua consulta, e como ela deixou um residente do sexo masculino responsável pelo APD. Um exame superficial do arquivo da filha não revelou nenhuma história que teria me ajudado a decidir se meu superior deveria se envolver. Comecei então a tentar acalmá-la, perguntando sobre o que era sua consulta e como eu era responsável pelo departamento, não ousei revelar que era apenas um residente humilde, e faria tudo ao meu alcance para ajudá-la com quaisquer problemas que sua filha estivesse tendo. Depois de uma longa conversa, descobri que a filha estava lá para verificação de virgindade porque ela estava para ficar noiva e, posteriormente, casar naquele mês, e consultas no APD do meu hospital são uma merda, e eles precisavam apresentar esse certificado junto com alguns outros relativos a finanças, genealogia e alguns outros, ao futuro noivo durante a cerimônia de noivado. Fiquei completamente entorpecido, desanimei, examinei a pobre moça em silêncio, ela estava nos estribos nua da cintura para baixo e a burca por cima, nem mesmo uma fenda de olho, e descobri, pela primeira vez, uma pilha de grossos, extremamente oficiais procurando certificados em uma gaveta de mesa, para serem entregues às mulheres que passarem no exame. Desde então, fiz esse exame cerca de 30 vezes e vi algumas mulheres que não tinham o ímã intacto e, na verdade, choraram baixinho de vergonha durante o exame. Tento explicar para a família que a ruptura do ímã não é de forma alguma sinal de promiscuidade ou mesmo de penetração sexual. Para aquelas pessoas que eu sei que não entenderiam, eu apenas certifico a virgindade de seus douters e digo à garota para inventar uma desculpa mais tarde para suas famílias. Droga, alguém me denuncia e vou enfrentar um processo de negligência do inferno.